Atos capítulo 10, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma das marcas de um cristão. Uma das marcas de um cristão é a condução do Espírito Santo. Uma das marcas que nós precisamos carregar é nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo. A todo momento, a todo instante, todos os dias da nossa vida, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8, verso 14, a palavra de Deus diz que aqueles que são filhos, que são guiados por Deus, são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Ou seja, nós estamos falando de nós sermos guiados pelo Espírito. Quando nós falamos semana passada, nós estamos falando também da condução do Espírito para a expansão da igreja, ou seja, uma das marcas da igreja. Uma das marcas do cristão é nós sermos guiados pelo Espírito. Nós precisamos então olhar para a nossa vida, realmente trazer essa marca para nós. Será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito? Sabe, há uma grande diferença entre um cristão guiado pelo Espírito e um cristão que não é guiado pelo Espírito. Sabe, quando nós olhamos em Lucas, no capítulo 9, a palavra de Deus conta ali a história quando Jesus está indo para Jerusalém. E ali, quando ele vai passar por Samaria, os samaritanos ali, eles ignoram Jesus. Eles não querem Jesus. E naquele momento, Tiago e João, que estavam lá, eles olham para Jesus e eles perguntam: Senhor, o Senhor quer que nós oremos e fogo caia do céu e consuma eles, assim como foi com Elias? E naquele momento ali, Jesus, ele repreende os dois. Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus repreendeu, Jesus exortou, mas o repreendeu ali. Está falando, é a mesma palavra utilizada por Jesus em Mateus no capítulo 17, quando Jesus repreende os demônios. Então nós olhamos ali que aqueles dois homens, dois discípulos ali de Jesus, foram repreendidos por Jesus, por uma atitude deles de querer ali naquele momento, exterminar aquele povo, consumir aquele povo, por conta de uma atitude deles. Jesus então ele repreende, Jesus fala: vocês não sabem o espírito que está em vocês. Vocês não sabem o espírito que está em vocês. E ele continua ali falando, e Jesus ele fala que ele não veio para matar, mas ele veio para dar vida. Ou seja, Jesus ali ele repreende, ele traz um ensinamento para aqueles dois. Mas nós vemos também o mesmo João que em Lucas 9 quis exterminar o povo. É o mesmo João que em Atos do capítulo 8 é enviado para orar pelos samaritanos e para que aquele povo recebesse o Espírito Santo. Então nós vemos dois João, é o mesmo João, mas nós vemos duas atitudes totalmente diferentes. Uma que ele não estava tendo um discernimento do Espírito Santo, e a outra ele foi enviado para que o Espírito Santo fosse derramado sobre aquele povo. Então nós podemos olhar duas atitudes totalmente diferentes, em tempos diferentes, mas depois de um grande crescimento espiritual na vida de João. Nós precisamos olhar então para as nossas vidas, para nosso cristianismo dessa forma, e analisarmos que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, nós precisamos de discernimento. A marca de um cristão que é guiado pelo Espírito é ter discernimento. A marca de um cristão guiado é ter discernimento de ambiente, é ter discernimento de espírito, é ter discernimento de situações. Ou seja, por quê? Porque o Espírito Santo nos conduz a esse lugar de discernimento. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós entramos nesse lugar de discernimento. Eu olho então para os ambientes e eu tenho discernimento desses ambientes, porque o Espírito Santo está me guiando, porque o Espírito Santo está me conduzindo para esse lugar. Então nós precisamos buscar esse discernimento para as nossas vidas. Nós precisamos buscar esse ambiente para as nossas vidas, esse lugar para as nossas vidas. Um ambiente de sermos guiados pelo Espírito, sermos conduzidos pelo Espírito e então
termos a capacidade de discernirmos as coisas. Porque nós entraremos em um outro nível quando nós buscarmos esse lugar de discernimento. Nós precisamos, porque muitas vezes nós protocolamos o Espírito Santo. Muitas vezes nós rotulamos o Espírito Santo, nós damos protocolos, nós colocamos protocolos e nós achamos que o Espírito Santo precisa seguir o nosso protocolo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não somos nós que colocamos protocolo, mas o Espírito Santo ele decide a maneira, a forma como ele deve agir. Quando nós olhamos no derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, aqueles homens, eles foram batizados, eles se converteram e então o Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Quando nós vamos para Atos no capítulo 8, quando João é enviado lá para orar pelos samaritanos, o Espírito Santo não derramou automaticamente sobre aquele povo, foi através de imposição de mãos. João foi lá, impôs as mãos e aquele povo foi e recebeu o Espírito Santo, ou seja, uma condução diferente. Quando nós olhamos para Atos no capítulo 10, como nós vamos ver aqui, na casa de Cornélio, aquele povo nem batizado ele era, mas o Espírito Santo foi derramado sobre aquele povo. Ou seja, nós vemos 3 situações diferentes aqui, mas três ações diferentes da ação do Espírito Santo. Então nós precisamos olhar a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele age como ele quer. Ele age da maneira como ele quer. Nós nos moldamos ao agir do Espírito Santo. E muitas vezes nós queremos que o Espírito Santo se molde à nossa forma de conduzir. Nós queremos que o Espírito Santo se molde à forma como nós achamos que é o ideal, como nós achamos que é o mais bonito, como nós achamos que é o mais correto a ser. Mas quando nós olhamos para a ação do Espírito Santo nessas 3 ocasiões, foram 3 ocasiões distintas, 3 formas de agir distintas, mas a mesma coisa aconteceu, o derramamento do Espírito Santo, a ação sobrenatural do Espírito Santo. Então nós precisamos olhar para isso e não rotular o Espírito Santo ou não querer mudar o Espírito Santo nas nossas ações, nos nossos pensamentos ou nos nossos protocolos. Mas para isso é necessário esse discernimento. Para isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Para que eu possa, dar liberdade, dar espaço para o Espírito Santo agir no ambiente, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Senão isso não vai acontecer. Senão eu vou acabar limitando e eu vou impedir a ação do Espírito Santo. Eu posso impedir a ação do Espírito Santo na minha vida, se eu quiser limitá-lo. Eu posso impedir a ação do Espírito Santo na minha família, se eu quiser limitá-lo. Então eu preciso buscar esse discernimento espiritual, esse discernimento de ambiente, para que o Espírito Santo possa agir da maneira como que ele quer, agir livremente, da forma como o Espírito Santo quiser se manifestar. E eu apenas aceito a ação do Espírito Santo. E eu apenas aceito a condução do Espírito Santo. E eu apenas aceito a forma como ele quer se manifestar. Quando nós olhamos, eu gostaria de ler ali, Atos no capítulo 10. Nós estamos falando de Cornélio aqui. E eu gostaria de ler com vocês. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope.
Aqui então nós vemos essa aparição para Cornélio. E o tema da minha mensagem nessa noite é: que é Senhor? Que é Senhor é a correspondência de Cornélio diante daquela aparição na frente dele. Diante daquela manifestação ali na frente dele. Foi a forma como ele correspondeu. E é algo que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Quando nós estamos falando de sermos conduzidos pelo Espírito Santo, de termos discernimento espiritual, nós estamos falando de uma correspondência com o Espírito Santo. Nós estamos falando de uma correspondência ao agir de Deus. Nós estamos falando de uma correspondência quando o Senhor quer vir falar conosco. A grande questão é nós estarmos em um ambiente onde o Espírito Santo está, onde Deus está, e o Senhor quer ministrar ao nosso coração, quer ministrar a nossa vida, mas nós trazemos essa correspondência a Ele. Nós precisamos corresponder ao agir do Espírito Santo. Nós precisamos corresponder às manifestações do Espírito Santo. Nós precisamos corresponder quando o Espírito Santo vem falar aos nossos corações. Quando nós olhamos aqui, Cornélio ele trouxe essa correspondência ao Espírito Santo. Aquela aparição, aquele anjo que apareceu ali. E nós precisamos corresponder. O que limita a nossa vida, meu irmão, é a falta de correspondência. O que limita a ação de Deus na nossa vida é a falta de correspondência. Aqui nós vemos Cornélio estava em um processo de conversão. Cornélio, ele estava em um processo ali de conversão pessoal ao Senhor. Então nós estamos nesse lugar aqui e Cornélio ele estava correspondendo a isso. Cornélio estava correspondendo à manifestação do Senhor na vida dele. E isso que trouxe a grande mudança, é isso que trouxe a manifestação do Senhor na casa de Cornélio. É isso que trouxe algo sobrenatural sobre a casa de Cornélio, a correspondência dele. O que nos limita, meu irmão, é a falta de correspondência. O que nos limita de recebermos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós é que nós não o correspondemos da maneira correta. É que nós não o correspondemos da forma como o Senhor precisa ser correspondido. Sabe, não somos nós que perdemos, não é o Senhor quem perde, mas somos nós que perdemos quando nós não correspondemos. Somos nós que perdemos, de recebermos algo do Senhor quando nós não o correspondemos da maneira correta. Então nós precisamos trazer esse entendimento para as nossas vidas. Desse lugar de correspondência à presença de Deus. Esse lugar de correspondência à ação do Senhor na nossa vida. Nós olhamos aqui, então o Senhor pede, o anjo aqui ele pede que Cornélio envie homens a Jope para chamar Pedro. Para que Pedro fosse chamado até ele. Por quê? Porque o Senhor tinha um propósito. Semana passada nós vimos e nós falamos sobre, e a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo sempre traz um propósito, sempre vem junto com um propósito para as nossas vidas. Então nós olhamos aqui, esse anjo apareceu para Cornélio. Por quê? Porque ele tinha um grande propósito. E nós precisamos então buscar esse lugar. E eu gostaria de ler aqui, porque junto disso, o Senhor em outro lugar, em outro momento, para outra pessoa que é Pedro, ele também aparece ali. E ele pede algo para Pedro. Ele fala e ministra para Pedro. Eu gostaria de continuar lendo no verso 9, que diz assim: no dia seguinte, por volta de meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou
uma segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Então aqui nós vemos essa visão de Pedro. Pedro, então, ele estava ali em Jope e ele teve essa visão. Uma visão, ou seja, 2 pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas que teve uma aparição, uma manifestação sobrenatural sobre a vida dos 2, para que pudessem se juntar e juntos daquilo ali acontecer um propósito, ter um propósito sobre aquilo. Algo acontecer através dessas 2 manifestações sobrenaturais na vida deles. Mas a grande questão é essa correspondência, tanto de Pedro como de Cornélio. Cornélio correspondeu ao Senhor, não somente na sua conversa, mas com sua atitude ali. Mas Pedro também, ele entendeu que aquela visão, o Senhor queria ministrar algo pessoal para ele, mas algo também a partir daquilo acontecer. Tanto que Pedro, a palavra lhe fala que ele fica meditando, ele fica pensando, ele fica tentando entender o significado daquilo. Mas quando tudo começa a acontecer ali, ele vai trazendo o discernimento. O discernimento sobre aquela visão. Ele vai tendo discernimento sobre aquilo que o Senhor havia falado. Ou seja, nós precisamos, mas também Pedro corresponde àquilo ali. Então nós precisamos, quando nós estamos falando do Senhor, é estar no ambiente, corresponder ao ambiente, mas buscar o discernimento. Pedro ali, ele estava sendo guiado pelo Espírito, ele estava sendo guiado ali naquele lugar, mas ele estava também buscando discernimento através daquilo. E eu gostaria de continuar lendo ali, quando Pedro então ele chega à casa de Cornélio, e daí então ele começa a conversar ali, lá no verso 34, eu gostaria de continuar lendo. Então Pedro começou a falar, e agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Sabe, aqui então nós vemos realmente Pedro trazendo o significado daquilo que o Senhor havia falado. Pedro realmente tendo discernimento, depois daquela conversa que ele teve ali com Cornélio, ele traz realmente o discernimento. O Espírito Santo traz o discernimento do que realmente era aquilo que era aquela visão, do que representava aquela visão, do que representava aquela ação, para a vida de Pedro. Sabe, então ali Pedro estava sendo ministrado, mas ele estava sendo tocado, havia então ali, um discernimento sobre a vida de Pedro, mas para um propósito, para uma ação sobrenatural sobre aquela família. E no verso 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então aqui nós estamos vendo o resultado de tudo. Nós estamos vendo aqui o resultado dessa ação, tanto para a vida de Cornélio, mas também ali aqueles judeus, aqueles convertidos que estavam junto com Pedro, que foram junto com Pedro, também tiveram um despertar na mente deles. Quando nós falamos de avivamento, meu irmão, nós estamos falando desse despertar na nossa mente. Nós estamos falando de um despertar, e todo ambiente de avivamento é um ambiente de despertar.
Nós estamos olhando aqui, né, esses homens, eles estavam tendo esse despertar. Aqueles judeus que estavam junto com Pedro, ali eles olharam e eles falaram: mas eu não sabia que isso podia acontecer. Eu não sabia que realmente isso podia acontecer no meio dos gentios. Ou seja, Pedro... Alô? Ei. Ou seja, Pedro ali, ele está olhando tudo aquilo, né? E há, então, o porquê de tudo. Sempre há o porquê, como eu falei. O porquê da manifestação do Espírito Santo, o porquê da manifestação do poder de Deus, o porquê da manifestação sobre lá para Cornélio, quando Cornélio estava lá e teve aquela aparição sobre a vida dele. Por que é que sempre tem uma manifestação? Por que é que há... Por que é que há então a manifestação do poder de Deus? Nós estamos falando desse lugar onde nós precisamos entrar, que sempre há esse lugar de propósito. Nós olhamos para Pedro. Voltou? Alô? Nós olhamos para Pedro então, e há esse lugar. Olhamos então para essa manifestação, esse lugar de um propósito para isso. Um propósito para essa manifestação. Tocou a vida de Pedro, tocou a vida de Cornélio, tocou a casa de Cornélio, tocou a vida de Pedro. Houve também ali um despertar até pessoal para Pedro ali. Mas também aquelas pessoas, aqueles convertidos que estavam naquele lugar, também puderam ter um despertar na vida deles. Mas tudo isso sendo guiados pelo Espírito Santo. Tudo isso sendo guiados pelo Espírito Santo, tendo a ação do Espírito Santo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo e tendo um discernimento espiritual. Sabe, então nós precisamos olhar, e na nossa vida há sempre esse paralelo, né? Muitas vezes nós estamos em um lugar, mas nós não estamos tendo esse discernimento muitas vezes. As coisas estão às vezes acontecendo ao nosso redor e nós não temos o discernimento às vezes necessário para aquilo. Nós precisamos buscar. Por que é que algo está acontecendo? Qual é o propósito de algo? Né? Então nós não limitarmos a ação do Espírito Santo para algo, não limitarmos a ação do Espírito Santo porque nós não estamos buscando esse discernimento. Sabe, o que poderia ter acontecido, na verdade o que não poderia ter acontecido se qualquer um dos dois ali tivesse retido aquilo e não tivessem buscado, né, não tivesse correspondido. Então a grande questão é como nós como cristãos, nós realmente chegarmos a um ponto de correspondermos assim como Cornélio, de quando tivermos uma manifestação, uma aparição do Senhor, quando estivermos na presença do Senhor, nós também pudermos responder: que é Senhor? O que é que o Senhor tem com isso? O que é que o Senhor quer fazer com isso? O que é que o Senhor quer fazer na minha vida? O que é que o Senhor quer fazer com essa manifestação, com essa circunstância, com isso que está acontecendo? De nós olharmos então e podermos trazer isso para as nossas vidas. De nós olharmos então e termos essa correspondência diante do Senhor. E não impedirmos a ação do Senhor. Sabe, nós limitamos, né? E muitas vezes nós podemos olhar e às vezes para você pode ser aquele João de Lucas no capítulo 9, aquele João em que até mesmo estava aplicando a palavra de Deus. Ele estava tendo zelo com Jesus, ele estava aplicando a palavra de Deus ali, porque ele estava tentando fazer algo e aplicando assim como foi com Elias. Mas ele não tinha discernimento. Precisou Jesus ali abrir os olhos dele, trazer aquela repreensão sobre a vida dele. Mas também você pode estar no momento onde você é João de Atos no capítulo 8, onde é o João que vai para impor as mãos e que o Espírito Santo seja derramado. Sabe, muitas vezes nós somos o cristão que é como João. Sabe que muitas vezes tem a palavra de Deus, tem o conhecimento, é tão zeloso, mas zelo sem discernimento também nós erramos. Zelo pela presença de Deus, mas sem discernimento espiritual, nós também vamos a um erro. Palavra de Deus, conhecimento da palavra, mas sem discernimento espiritual também nos leva ao erro. João, aplicando a palavra sem discernimento, estava errando. Precisou ser repreendido. Sabe, então de nada adianta muitas vezes nós buscarmos um lugar de muito conhecimento, mas não buscarmos esse lugar de discernimento.
Não buscarmos esse lugar de sermos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes nós entramos nesse lugar, né, de muito conhecimento, mas sem sermos guiados pelo Espírito Santo, e entramos em um lugar de erro também. Entramos em um lugar de falha também. Entramos em um lugar onde precisamos ser repreendidos. Claro, sempre o Senhor está para nos exortar, né, nos auxiliar, né, faz parte do nosso crescimento. Eu creio que o que aconteceu com João em Atos 8 também foi muito porque houve uma repreensão de Jesus em Lucas no capítulo 9. Então nós olhamos e porque o Senhor o repreendeu, ele pode ter um aperfeiçoamento na sua vida. Então não é o fato de nós estarmos errando nesse momento, mas é o que nós fazemos quando somos repreendidos pela palavra de Deus. É o que nós fazemos quando somos exortados. Se há uma falha agora de discernimento, se há uma falha agora e não está tendo não está tendo discernimento, estou errando. Mas então eu olho para isso, sou exortado através disso, sou aperfeiçoado. E o que acontece nesse meio caminho que faz toda a diferença. O que acontece nesse caminho é o que faz toda a diferença na nossa caminhada, de nós olharmos e falarmos: Senhor, errei aqui. Realmente estou tendo uma falta de discernimento, estou errando porque não estou realmente sensível à condução do teu Espírito, mas a partir daqui que faz a diferença. A partir desse lugar onde eu identifico essa falha na minha vida, que faz a diferença para o que eu vou viver. Então não importa se você é como o primeiro João ou como o segundo João, a questão é o que você vai fazer a partir disso. O que nós vamos fazer a partir disso. Sabe, de nós olharmos para as coisas, para os ambientes e nós falarmos: Senhor, eu preciso da sua condução. Quando nós olhamos para dentro da nossa casa e nós falarmos: Senhor, eu preciso ser conduzido para que eu possa conduzir a minha casa de maneira correta. Sabe, quando eu falo do papel do cristão é esse. Sabe, esse papel de nós buscarmos sermos conduzidos pelo Espírito Santo para todas as áreas da nossa casa, para todas as áreas da nossa vida. De nós olharmos: Senhor, eu não consigo, eu não posso conduzir a minha família sem a condução do Espírito Santo. Eu não posso conduzir a minha empresa sem a condução do Espírito Santo. Eu não posso conduzir o meu ministério sem a condução do Espírito Santo. Por mais que eu tenha o máximo de conhecimento, mas eu identifico e eu sujeito o meu conhecimento à ação do Espírito Santo. Eu sujeito o meu conhecimento a condução do Espírito Santo. Então, mesmo que eu conheça os métodos, mesmo que eu conheça as formas, eu não vou querer fazer apenas da forma como eu conheço. Eu busco a ação do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo, para que eu possa fazer da maneira correta. Para que eu, mesmo tendo todo o conhecimento, eu possa olhar e falar: não, mesmo que eu conheça isso dessa forma, mas o Espírito Santo está me conduzindo a fazer de uma maneira diferente. Mas o Espírito Santo está me falando que é de tal forma. Mas o Espírito Santo está me falando, para viver, para fazer isso de uma forma diferente. Sabe, então nós precisamos olhar como está sendo a nossa condução da nossa vida espiritual. Como está sendo a nossa condução. Como eu falei, meu irmão, uma das marcas de um cristão é sermos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Uma das marcas da sua vida deve ser guiado pelo Espírito Santo. De você olhar e falar: não, por mais que até para mim pareça uma loucura, mas eu vou fazer de uma maneira diferente. Porque o Espírito Santo está me conduzindo a fazer de uma maneira diferente. Sabe, então, de nós olharmos e realmente falarmos: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor, eu preciso corresponder ao Senhor. Eu preciso corresponder à ação do Teu Espírito para tudo na minha vida. Quer seja na minha casa, quer seja na minha família, quer seja na minha empresa, eu preciso corresponder à ação do Espírito. Porque o que é que o Espírito Santo quer fazer? Muitas vezes nós estamos limitando
E estamos limitando a ação do Espírito Santo, e já era para nós estarmos em um lugar muito maior. Já era para nós estarmos vivendo algo muito maior, um lugar muito mais sobrenatural para a nossa família, para a nossa vida num todo, e nós estamos limitando essa ação do Espírito Santo, porque não estamos sendo conduzidos por Ele. Então nós estamos limitando, estamos impedindo do sobrenatural do Senhor acontecer. Nós olhamos aqui e olha a manifestação sobrenatural que acontece ali na casa de Cornélio. Alguém que ainda nem era batizado, alguém que estava em um lugar ainda de conversão, mas ele se dispôs nesse lugar, ele correspondeu à ação do Espírito Santo e algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Algo sobrenatural aconteceu através daquilo. Sabe, nós podemos olhar e falar: Senhor, o Senhor envia um anjo para mim, para me pedir para chamar um outro homem para vir pregar o evangelho. Por que esse próprio anjo não vem e não prega o evangelho para mim? Por que esse próprio anjo não vem e não fala o que Pedro iria falar? Sabe, algumas coisas, mas um anjo aparece, uma manifestação sobrenatural aparece, para eu simplesmente sair e chamar um homem para vir ministrar na minha vida? Nós olhamos para isso e pode ser loucura, mas nós olhamos e falamos: era necessário. Sabe, e nós olhamos ali, então, algo sobrenatural acontece. Sabe por quê? Porque houve uma correspondência. Sabe, Cornélio podia olhar e falar: meu Deus, eu acabei de ter uma experiência com um anjo, e agora eu vou ter que ir lá e vou ter que ouvir um homem falar na minha vida. Agora eu vou ter que ir e ouvir um homem que eu nem conheço falar na minha vida. Mas essa sujeição à direção do Espírito Santo foi o que trouxe o sobrenatural para a casa dele. Essa sujeição à direção do Espírito Santo foi algo que trouxe essa manifestação poderosa. Sabe, então nós precisamos olhar dessa forma para a nossa vida. Que essa sujeição à ação do Espírito Santo é o que vai trazer a manifestação do poder dele dentro da nossa casa. Essa sujeição às direções, essa correspondência às direções do Espírito Santo é o que vai trazer o sobrenatural. Qual é a parte que, o que é que de sobrenatural você precisa que aconteça na sua casa? O que é que de sobrenatural você precisa que aconteça na sua vida? Sabe, a questão é: vamos nos sujeitar ao agir do Espírito Santo. Vamos nos sujeitar à direção do Espírito Santo. Vamos nos sujeitar àquilo que o Espírito Santo quer fazer, da maneira como Ele quer fazer, seja uma loucura aos nossos olhos ou não, mas nós nos sujeitamos. Eu queria que o louvor já subisse, por favor. Então eu me sujeito, independente da forma como eu gostaria que as coisas acontecessem. Independente da forma como eu gostaria, ou como eu almejava, ou como eu pensava que as coisas deveriam acontecer. Então eu me sujeito. Eu me sujeito porque eu sei que a forma como o Senhor conduz, que a forma como o Espírito Santo conduz, é a forma mais perfeita possível. Muitas vezes nós não entendemos, e às vezes nós queremos ter algo audível, queremos ter uma manifestação audível do Espírito Santo nos trazendo, nos conduzindo. Sabe, mas nós precisamos compreender que muitas vezes é um testemunho do nosso interior, é algo que testifica no nosso interior, é esse testemunho interior que acontece, que simplesmente nós às vezes nem entendemos o porquê, mas simplesmente nós seguimos. Nós simplesmente fazemos porque há algo no nosso interior, e nós sabemos que é o Espírito Santo, mas há algo no nosso interior que nos conduz a fazer algo. Sabe, eu de verdade, eu nunca tive uma experiência audível com o Espírito Santo. Nunca tive algo audível, mas às vezes eu chego para a Daniela e eu falo: amor, eu tenho algo no meu interior que vai acontecer algo. E eu falo: não sei o que é que vai acontecer, mas eu sei que algo está para acontecer, e às vezes ela tenta tirar de mim o que é. Ela fala: tá, mas o que é? Eu falo: não tenho a mínima ideia. Eu simplesmente sei que algo vai acontecer. Sabe, quando nós estávamos vindo, antes de nós sermos enviados aqui para Colombo, alguns meses antes eu falei para ela e falei para o meu discipulador na época, eu falei: eu sinto que algo vai acontecer.
E eu cheguei para ela e falei, eu sinto no meu interior que algo vai acontecer com a gente, eu não sei o que vai acontecer. Eu falei para ela falou, mas o que será? Eu falei, não tenho ideia. Eu acho que a gente vai ser enviado para Europa, para Londres. Estou brincando, não achava nada. Né? E eu vim para a Avenida Londres. Mas... E eu falei, algo no meu interior está para acontecer. Eu entendi isso, eu falei para ela e simplesmente esperamos. E meses foram se passando e nada, e meses foram se passando e nada. E de repente, nós fomos então enviados para Colômbia. E eu cheguei para ela e falei, olha aí, aquilo que eu achava que ia acontecer, realmente aconteceu. Sabe, eu não tinha ideia do que era para acontecer. Nunca tive algo audível, nunca ouvi, nunca vi nada. Mas o Espírito Santo testemunha, testifica no nosso interior muitas vezes. Às vezes nós estamos esperando a manifestação poderosa, assim como Cornélio, assim como Pedro, de nós olharmos e sabe, muito bom se acontecer. Mas às vezes a gente fica esperando, o Espírito Santo está falando da maneira simples. Sabe, pastor Luciano Subirá sempre fala que o final pode ser algo sobrenatural. No fim, a manifestação pode ser sobrenatural, mas o caminho é simples. O caminho é simples. Sabe, às vezes a gente espera e sim, algo sobrenatural sempre vai acontecer no final. Algo poderoso sempre vai acontecer no final. Mas a gente fica esperando às vezes também o sobrenatural no início. Mas a caminhada às vezes é simples. É o Senhor às vezes nos conduzindo. É o Senhor muitas vezes confirmando no nosso interior um sim ou um não. O Senhor muitas vezes nos falando que nós precisamos parar ou prosseguir. O Senhor nos falando a maneira como fazer. Sabe, nós às vezes esperando o sobrenatural. Esperando algo sobrenatural. Mas meu irmão, só o fato de nós termos o Espírito Santo falando e confirmando no nosso interior já é algo sobrenatural. Já é algo realmente sobrenatural, que não tem explicação, não é verdade? Então às vezes a gente espera a manifestação poderosa, mas às vezes a manifestação poderosa está acontecendo no nosso interior. A manifestação poderosa está acontecendo no nosso íntimo. E nós esperando ver alguma coisa. Se o Espírito Santo já está falando lá dentro. Se o Espírito Santo já está confirmando lá dentro. Falando, Guilherme anda, Guilherme para, Guilherme faz, Guilherme não faz. Sabe, esse ato de nós entrarmos nesse lugar e falarmos, Senhor, eu quero corresponder à ação do Teu Espírito, independente do que aconteça lá na frente. Independente se é algo que eu estou querendo, da forma como eu estou querendo ou não. Mas o que eu quero é essa condução. Eu quero essa correspondência do Teu Espírito. Eu quero corresponder à ação do Teu Espírito, independente se seja algo que eu amo, que eu não amo, que eu quero ou que eu não quero. Se eu faria de outra forma, não importa. Mas o que importa, eu quero corresponder ao Teu Espírito. Sabe, nós precisamos então trazer isso. Sabe, tirar essa apatia muitas vezes do nosso interior. Essa apatia espiritual do nosso interior. Sabe, e de realmente correspondermos na totalidade àquilo que o Espírito Santo tem para nós, aquilo que o Espírito Santo tem para você, e correspondermos e realmente fazermos como Cornélio. Quando a manifestação acontecer, nós correspondermos e assim, que é, Senhor? O que é que o Senhor quer comigo? O que é que o Senhor quer fazer comigo? O que é que o Senhor quer fazer através de mim? Por que é que o Senhor está se manifestando? Algum propósito tem, sempre há um propósito. E a questão é, qual é o propósito dessa manifestação? Qual é o propósito da manifestação do Teu Espírito agora? Qual é o propósito da manifestação do Senhor dentro da minha casa? Qual é o propósito da manifestação do Senhor na minha família? Qual é o propósito da manifestação do Senhor na igreja? Qual é o propósito da manifestação? Nós precisamos corresponder.
É só assim que nós entraremos na totalidade daquilo que o Senhor tem para nós. Somente assim nós entraremos na totalidade daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Você quer descobrir a totalidade do Espírito Santo, a totalidade do que o Senhor tem para você? Você quer descobrir qual é a totalidade do que o Espírito Santo tem para a sua família? Você quer descobrir qual é a totalidade que o Espírito Santo tem para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida, para a sua empresa? Corresponda à ação do Espírito Santo. Corresponda à voz do Espírito Santo. Corresponda ao que o Espírito Santo quer falar com você. Abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos para que você possa corresponder. De nada adianta nós estarmos na presença do Senhor e não queremos corresponder a Ele. De que adianta nós buscarmos conhecimento sem correspondência? De que adianta nós buscarmos tanto conhecimento se nós não correspondemos à ação do Espírito Santo? Sabe, todo ambiente de avivamento é um ambiente de destravar das mentes, é um ambiente de destravar espiritual, é um ambiente de destravar das nossas vidas. E todo homem espiritual gera um ambiente de avivamento. Todo homem espiritual gera um ambiente de destravar. Todo homem espiritual gera um ambiente onde o Espírito Santo pode se manifestar e o avivamento acontece no interior. Não estou falando necessariamente de um avivamento onde há algo que nós possamos ver, mas sempre há um avivamento no nosso interior, que é esse destravar espiritual, que é esse destravar na nossa mente. Nós olhamos para esses homens aqui e aquele ambiente de avivamento ali, aquele ambiente da manifestação do Espírito Santo ali, trouxe um destravar, onde eles puderam olhar e falar: não sabia que isso poderia acontecer. Eu não sabia que o Espírito Santo poderia se manifestar dessa forma, até mesmo diante dos gentios. Ou seja, um ambiente de avivamento trouxe um destravar na mente daquele povo. Um ambiente de avivamento trouxe o destravar sobre aquele povo, sobre aqueles cristãos. Então eu olho para isso e eu falo: Senhor, eu preciso entrar nesse lugar, que haja esse destravar na minha mente, que haja esse destravar na minha vida, que haja esse destravar na minha casa, que eu possa gerar esse ambiente de avivamento, que eu possa gerar esse ambiente de destravar, que eu possa gerar esse ambiente onde a presença de Deus é honrada, onde a presença de Deus ela é exaltada, onde a presença de Deus é correspondida. Eu gero esse ambiente e eu correspondo. Quando eu estiver na minha casa, eu correspondo à ação do Espírito Santo. Quando eu estou na empresa, eu correspondo à ação do Espírito Santo. Quando eu estou na rua, eu correspondo à ação do Espírito Santo. Quando eu estou no meu ministério, executando o meu ministério, eu correspondo à ação do Espírito Santo. E eu não faço nada sem que o Espírito Santo fale para eu fazer. Eu não faço nada sem que o Espírito Santo não me conduza para fazer. Eu vou onde o Espírito Santo me fala para ir. Eu fico quando o Espírito Santo me pede para ficar. Eu oro, eu abençoo, eu faço o que precisa ser feito, mas eu vou pela ação do Espírito Santo. João, ele foi enviado para Samaria para impor as mãos sobre aqueles samaritanos. E naquele momento houve a ação do Espírito Santo. Naquele momento houve um derramar do Espírito Santo. Houve o derramamento do Espírito Santo sobre aquele povo, porque João, ele teve um discernimento de que aquele ambiente precisava dele. João teve o discernimento de que aquele ambiente precisava que ele fosse e que houvesse então o derramamento do Espírito Santo. Fugiu do protocolo, mas era o que o Espírito Santo queria, era o que o Senhor queria, era o que Deus queria. Então que a gente não seja o cristão que age conforme o que nós queremos, mas que nós sejamos o cristão que age na condução do Espírito Santo,
Que nós sejamos cristãos que caminha quando o Espírito Santo diz para caminhar, que fica quando o Espírito Santo diz para ficar. E que nós possamos então trazer isso como uma marca para o nosso cristianismo. A marca do Espírito Santo para as nossas vidas deve ser essa, desse guia.